O acidente de Alcântara, também conhecido como Tragédia de Alcântara, foi um grande incêndio seguido de algumas explosões, que destruíram o foguete brasileiro VLS-1V03 em sua plataforma de lançamento no centro de lançamento de Alcântara, matando 21 técnicos civis. O objetivo da missão, nomeada Operação São Luís, era colocar o microsatélite meteorológico SATEC do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o nanosatélite UNOSA da Universidade do Norte do Paraná em órbita circular equatorial a 750 km de altitude. Origem: o foguete, proposto em 1979, teve até o acidente duas tentativas de lançamento, uma em 1997, que acabou no Oceano Atlântico devido ao não acionamento de um dos motores do primeiro estágio, e outra em 1999, destruído de forma remota devido à penetração de uma chama na parte superior do bloco do segundo estágio 3 minutos após a decolagem. Operação São Luís. Além de ser o terceiro voo do VLS-1, a operação tinha como objetivos o lançamento dos satélites SATEC e UNOSA, verificar a capacidade do CLA de realizar lançamentos do tipo e o uso do CLBI como estação de rastreio. O transporte de materiais para o V-03 foi iniciado em 23 de agosto de 2002 e interrompido em 16 de abril de 2003. A operação foi reiniciada dia 1 de julho. Uma vistoria realizada no dia seguinte não encontrou nenhum problema e os satélites foram transportados no dia 30. Após diversas operações na montagem, o acidente ocorreu às 13 horas 26 minutos e 6 segundos, horário de Brasília, do dia 22 de agosto de 2003, 3 dias antes da data prevista para o lançamento. Ficou registrado entre os quadros 26 e 27 gravados pelo circuito fechado de TV da Torre Móvel de Integração. Uma ignição não planejada destruiu o veículo de lançamento enquanto estava na plataforma do CLA. 21 pessoas faleceram devido à ignição de um motor do primeiro estágio. Levou cerca de 8 segundos até que a torre fosse envolvida pela fumaça e gases aquecidos até 3.000 graus Celsius. A torre móvel sustentou-se de pé por 5 minutos. Sobreviventes relataram o barulho de pelo menos um propulsor funcionado e diversos estrondos. Devido à escala do evento, os falecidos foram identificados via uma lista de chamada e os restos mortais foram identificados e enviados para o IML no dia 23 de agosto de 2003. No mesmo dia, a base foi reaberta para a imprensa. Ao mesmo tempo que ocorria o acidente, o presidente da AEB, Luiz B. Vilacqua, dava uma entrevista coletiva sobre o acordo firmado entre o Brasil e a Ucrânia para o uso da base de Alcântara, que deu origem à empresa Alcântara Cyclone Space. Ao ser informado do acidente por jornalistas, ironizou dizendo: "Só se for um foguete de São João." Foi identificado que o processo de ignição ocorreu antes da hora e com isso a torre de lançamento não foi retirada a tempo, sendo esta a principal causa do incêndio. Nenhuma das ações realizadas no dia representava um risco e o acidente atrasou consideravelmente o programa espacial brasileiro. O inquérito policial militar foi instaurado no dia 26 de agosto de 2003 e a Comissão Técnica de Investigação foi designada em 28 de agosto de 2003. A investigação teve participação da Rússia por pedido do Ministério da Defesa, sendo respondido com o envio de 6 técnicos da Agência Aeroespacial Russa. As famílias das vítimas chegaram a pedir por uma investigação independente, algo que o então presidente Lula não se pronunciou, mas que anunciou o envio de um projeto de lei para a indenização das famílias das vítimas. Uma comissão especial da Câmara dos Deputados visitou a base no dia 20 de outubro. A indenização foi aprovada pela Câmara no dia 28 de outubro de 2003. Apesar das evidências de espionagem francesa no Maranhão, não foram encontradas evidências de sabotagem. As famílias das vítimas sofreram bastante com as suas perdas. Eles estavam no programa como uma missão de vida, se orgulhavam muito do que faziam. Assim relembra o advogado José de Oliveira, irmão de Rodolfo Donizete de Oliveira, técnico em mecânica e uma das vítimas do maior acidente da história do programa espacial brasileiro, na base de Alcântara, no norte do Maranhão. No dia 22 de agosto de 2003, o foguete veículo lançador de satélites, que levaria para o espaço o primeiro satélite de fabricação nacional e seria lançado 3 dias depois, passava por ajustes finais da Torre Móvel de Integração, TMI, quando uma ignição prematura de um dos motores, às 13 horas e 26, resultou na explosão do protótipo de 21 metros de altura. Poucos dias após a tragédia,
Antes mesmo do velório ou de saber se os parentes haviam morrido, os familiares dos trabalhadores precisaram se unir para ajudar na identificação dos corpos. As equipes estavam com dificuldades para conseguir identificar os mortos e cada detalhe informado pelas famílias foi fundamental para dar rosto às vítimas. A gente precisou se unir logo após o acidente. Isso foi muito necessário porque, como foi longe daqui e todas as famílias eram daqui, tinha que ter o reconhecimento dos corpos através de outros meios como arcadas dentárias, contou Doris Cesarini, viúva de Antônio Sérgio Cesarini, engenheiro que tinha 47 anos e fazia a função de cinegrafista na missão. Viúvas, famílias, irmãos, tudo para a gente poder ajudar já que não tinha um protocolo de registros. Precisamos ir buscando entre as famílias se o parente tinha obturação no dente, uma marca de cirurgia, para identificar os corpos. Nos juntamos para pegar essas informações e passar ao IML de lá, lembrou. O velório coletivo foi realizado na cidade de São José dos Campos no dia 27 de agosto daquele ano e contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, que solicitou aos familiares uma associação de familiares das vítimas. Naquele dia, quando cheguei ao caixão do meu irmão passei mal, desmaiei, foi bem difícil. Fui chamado pelo presidente e o próprio me disse, eu sei que vocês terão várias questões para discutir com o governo e sei que os problemas não são iguais. Para que não fique um atendimento mal feito, eu proponho que vocês façam uma associação que representem as famílias e com ela venham ao governo e tratem as questões que cada família precisa, relembrou José Oliveira. Coloquei a ideia na cabeça e as famílias me delegaram a tarefa de elaborar a associação. Eu fui nomeado presidente, por ser um dos familiares e também pela minha formação. O governo se comprometeu a conceder bolsa educação, assistência psicológica, indenização, contou. Uma das pessoas que apoiou a criação da associação foi a Doris, que ficou viúva de Antônio. Entendemos que precisávamos unir, ter um porta-voz, auxílio, todos precisavam de tratamento psicológico, disse Doris. Desde então, foi criada a Associação dos Familiares das Vítimas do Acidente do VLS, ASFAV. Oliveira relembra que quase nenhuma família queria receber a indenização, alegando que dinheiro nenhum traria as vítimas de volta. Foi necessário um trabalho de 10 dias de convencimento para que as pessoas aceitassem, pois era uma determinação do governo. Na época, R$100.000 brilhavam mais os olhos do que hoje, mas houve quase unanimidade. Duas famílias falaram que o valor era baixo. Não houve cláusula para ser assinada e abrir mão de ganhos futuros. As famílias ficaram à vontade para quem quisesse, buscar um valor maior. Só duas famílias, pelo que lembro, não entraram na justiça depois, afirmou. Nos primeiros 5 anos, aproximadamente, a gente fazia uma assembleia ordinária das famílias uma vez por mês, como também fazíamos visitar domiciliares. Fazíamos encontros, como por exemplo na pizzaria da Doris. Nos primeiros 2 anos, todas as noites de sextas-feiras nos reuníamos e conversávamos sobre o que cada um estava enfrentando, relembra o advogado. Tinha gente que falava que o filho estava com problema, as pessoas falavam dos desafios. Eu, por exemplo, falava da minha mãe e do meu pai que não aceitavam a morte do filho caçula. Chegamos a ir juntos em centros espíritas de São Paulo, nos reuníamos em outros lugares também, completou Oliveira, que relatou também que o último encontro das famílias foi em 2018 e que apenas 4 participaram. No dia em que o acidente completou 20 anos, a Prefeitura de São José dos Campos e o DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, entregou um monumento em homenagem às vítimas que estavam no centro de lançamento de Alcântara. Segundo a Prefeitura, o monumento foi feito em alvenaria e tem 6 metros de diâmetro. Ele tem placas das instituições e os nomes dos heróis. Ao lado do marco, está instalado um protótipo de foguete lançador de satélite, em referência ao evento. A solenidade de inauguração contou com a entrega de medalhas honoríficas aos familiares das vítimas do acidente. A conclusão de tantos investigadores brasileiros quanto russos foi de que a causa do acidente foi devido ao acionamento não planejado do propulsor A. Entre as possíveis causas da ignição, levantaram a possibilidade da eletricidade estática, com os especialistas russos notando a inexistência de uma ponte entre o propelente e a carcaça do propulsor, mas foi considerado um evento de baixa probabilidade devido à não ocorrência de raios no dia.
A hipótese da descarga eletrostática foi considerada superior, devido à inexistência de uma barreira entre os propulsores do primeiro estágio. Resultados: a torre de integração, que custou R$ 6,5 milhões em 1995, teve um custo de aproximadamente R$ 10 milhões para ser reconstruída. A torre de lançamento foi concluída e entregue em 2012, mas em 2013 a base ainda não havia terminado sua reconstrução. Uma maquete do VLS-1 foi testada na torre em 2012, mas em 2016 foi decidido encerrar o programa do VLS em favor do VLM. O VLS-1 V04 chegou a ter 70% de sua estrutura concluída, mas foi cancelado com o fim do programa. O acidente vitimou 21 civis que estavam trabalhando no momento do incêndio. Amintas Rocha Brito, 47, engenheiro. Antônio Sérgio Cesarini, 47, engenheiro. Carlos Alberto Pedrini, 45, engenheiro. César Augusto Costa Longa Varejão, 49, engenheiro. Daniel Faria Gonçalves, 20, mecânico. Eliseu Reinaldo Vieira, 46, engenheiro. Gil César Batista Marques, 44, cinegrafista. Gines Ananias Garcia, 46, engenheiro. Jonas Barbosa Filho, 37, técnico. José Aparecido Pinheiro, 39, técnico. José Eduardo de Almeida, 38, cinegrafista. José Eduardo Pereira II, 43, técnico. José Pedro Claro da Silva, 51, engenheiro. Luiz Primon de Araújo, 45, engenheiro. Mário César de Freitas Levi, 43, engenheiro. Masanobu Simabukuro, 43, técnico. Maurício Biala Vale, 42, engenheiro. Roberto Tadashi Seguchi, 46, engenheiro. Rodolfo Donizete de Oliveira, 35, técnico. Sidney Aparecido de Moraes, 38, técnico. Walter Pereira Júnior, 45, técnico. Se você gosta de documentários, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like.